dando continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, nós estamos no capítulo 4, o papel da Gênese na ciência, e agora a partir do item número 14, que vai até o número 18. Então já estamos no final desse capítulo, né? Vamos tentar aqui tirar o melhor proveito dele. Aqui nós temos então aqui no item número 13, que foi o que nós estudamos no nosso estudo anterior, Kardec colocou o seguinte: entretanto, essa questão que trata, né, da visão da ciência como da religião é mais importante para o homem porque trata do seu problema, do seu passado e do seu futuro. A questão do mundo material o afeta apenas indiretamente. O que lhe importa, antes de tudo, é saber de onde veio e para onde vai, se já viveu e se ainda viverá, e qual a sorte que lhe está reservada. Sobre todas essas questões, a ciência está muda. A filosofia apenas emite opiniões que chegam a conclusões diametralmente opostas, mas pelo menos ela permite que se debata o assunto, o que faz com que muitas fiquem do seu lado, de preferência ao da religião, que não discute. Então, na verdade, nós temos a ciência sempre evoluindo com suas descobertas, e como nós conversamos no nosso último encontro, são descobertas que hoje não tratam diretamente da vida do homem, mas são descobertas que vão se desenvolvendo, vão se tornando complemento de outras bases que já tinham sido descobertas, desenvolvidas. Então, não trata disso de uma forma tão objetiva. Se nós pensarmos na genética, muito bem, descobriu-se a genética. A pergunta é: o que nós vamos fazer com ela? No que isso muda a vida das pessoas hoje? O bóson de Higgs foi então também estudado com mais profundidade, embora ainda não tenha sido descoberto efetivamente, mas fortes suspeitas foram levantadas a respeito da sua existência. Tá, a partir do feriado, o que isso muda a vida de alguém com a descoberta do bóson de Higgs? Uma estrela foi descoberta que tem um planeta onde há a possibilidade de haver vida fora do nosso planeta. No que isso muda na vida prática das pessoas? Então, muito pouco. Porém, quando nós falamos sobre essas questões que Kardec colocou, isso, Wagner, porque a gente lembra que as descobertas primárias, as mais importantes, que eram basilares para a vida do homem, já foram descobertas em séculos anteriores. A descoberta, por exemplo, das bactérias, sim, isso muda diretamente a vida das pessoas, porque afeta diretamente nos seus hábitos. Quando se fala sobre a força da gravidade, isso permitiu, num prazo muito curto, descobertas de instrumentos e equipamentos que favoreceram a vida do homem no seu cotidiano. A eletricidade, a mesma coisa. Então, temos descobertas primárias que já foram trazidas para nós e que realmente revolucionaram a nossa vida, mas temos descobertas que muito pouco vão afetar. Então, para nós o que vale é o que eu preciso saber que vai realmente mudar a minha vida. E aí então Kardec trouxe para nós essas questões. Quando ele colocou para nós o homem saber de onde veio, para onde vai, se já viveu, se ainda viverá, e qual a sorte que lhe está reservada. Para mostrar que essas informações são importantes e que de fato afetariam a vida das pessoas, basta a gente lembrar que todos os dias as pessoas frequentam igrejas, centros espíritas, vão a cemitérios, vão a berçários. Todas essas situações do nosso cotidiano poderiam ser radicalmente modificadas a partir do entendimento dessa realidade espiritual. As pessoas entenderiam a maternidade não apenas como um instituto que trabalharia ou que trabalha apenas com a questão biológica do nascimento, mas veria ali o portal de entrada
de espíritos que viriam de algum lugar do mundo espiritual, que vêm de algum lugar do mundo espiritual. Nos cemitérios, a mesma coisa. Na violência, por exemplo, do cotidiano, que nós encontramos aí, acidentes, assaltos, crimes e tudo mais que é cometido hoje, isso modificaria radicalmente se o indivíduo soubesse que aquilo que ele fez, ou aquilo que ele sofreu, teve uma causa e terá uma consequência. Então a ciência, sim, contribui para o desenvolvimento da vida material, mas o entendimento das questões materiais afetariam diretamente o seu modo de compreender a sua vida. Quando eu comentei com vocês sobre a questão das igrejas, o que as pessoas buscam exatamente nesses centros religiosos? Buscam um entendimento sobre a sua realidade espiritual. Se de repente nós tivéssemos uma informação clara e patente que mostrasse uma realidade diferente daquilo que elas acreditam, pessoas modificariam a sua trajetória por aqueles caminhos onde elas estavam acostumadas para buscar novas respostas. E isso aconteceria de uma hora para outra. Porque eu vou para a minha igreja para buscar salvação, ou eu vou para o centro espírita porque eu quero a assistência, e de repente vem um espírito e fala: olha, eu estou vivo, estou aqui, vou te explicar como é que funciona. Provavelmente no mesmo dia ela modificaria as suas atitudes. Então, vemos a importância que é a ciência para nós, mas também o quão importante é o entendimento que o homem tem a respeito das questões espirituais. Então, se a ciência se encontra muda para trazer para nós respostas sobre essas questões espirituais, as religiões, de um modo geral, se encontram cegas, simplesmente porque se encontram presas dentro de suas crenças, dentro de seus dogmas, sem nada claro que faça com que elas meçam exatamente aquilo que elas acreditam ou aquilo que elas pregam. Já a filosofia, como trouxe Kardec, pode não trazer respostas, mas permite ao homem pensar, raciocinar e refletir sobre tudo aquilo que diz respeito à sua realidade. Pode não chegar às conclusões que ele de fato desejava, mas abriu espaço para o debate, para que ele pudesse fazer uma avaliação, uma análise sobre essas questões. No item número 14, Kardec agora parte para uma linha muito interessante, tratando objetivamente das questões espirituais. Ele diz assim, então: todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, sem contudo demonstrá-lo. Então, essa é uma questão absolutamente inquestionável. Como nós lembramos, nós temos duas linhas de pensamento que dominam hoje o nosso mundo, que afetam a vida das pessoas. Ou você é materialista, e ser materialista significa que a sua realidade diz respeito apenas ao mundo material, ou você é espiritualista, em que você vive no mundo material, porém tem uma origem, uma essência espiritual. Então, como nós já comentamos, é muito comum pessoas de diversas religiões não terem um entendimento correto do que significa ser espiritualista. Então, se você diz assim: olha, qual é a sua religião? Eu sou espiritualista. Muitos que não têm entendimento vão dizer: Deus me livre, eu não sou isso não, eu sou de tal religião. Então nós partimos do princípio que a religião, como o próprio nome diz, é uma palavra que fala sobre a religação do homem com Deus. Religião, religare, o re é um prefixo de repetição, então o homem busca a sua religação com Deus. Por que religação? Porque parte-se do princípio de que, sendo espíritos, ou sendo almas, seja qual for a forma como nós entendamos esse princípio inteligente, nós já temos uma ligação com Deus. Porém, a primeira ligação é da nossa própria origem. Ou partimos de Deus, ou fomos criados por Deus,
ou somos constituídos de uma essência divina. Cada um entende da forma como quiser. Mas consciencialmente, racionalmente, não há ainda essa ligação. Então o homem se reconecta com Deus a partir do seu entendimento, da sua crença, da sua fé. Então a religação, ou a religião, significa que nós estamos tratando de uma questão espiritual. Por isso todas as religiões são espiritualistas. Cada uma tendo bases filosóficas, dogmas e crenças de acordo com sua cultura, com suas tradições, com o seu entendimento. Então qualquer religião é espiritualista. Se ela não for espiritualista, ela deixa de ser uma religião e se torna uma filosofia materialista. Temos esses dois caminhos. Todas as religiões sendo espiritualistas, como o próprio nome diz, espiritualista significa que acredita no espírito. Então existe um princípio espiritual. E naturalmente também existe uma força criadora desse princípio espiritual. Então todos acreditam nesse princípio. Só que a pergunta é, por que nós acreditamos que existe algo além da matéria? Por que as religiões acreditam que existe algo além da matéria? Então parte, como eu falei para vocês, cultura, tradições, dogmas. Alguém falou, alguém acreditou, teve uma revelação. Então existe esse princípio da existência da alma. Só que, pelo fato de sua origem não ter sido comprovada, cada uma acredita do jeito que lhe convém. E quando nós falamos sobre acreditar no espírito, nós temos a partir dali uma série de consequências que devem ser analisadas. Se existe o espírito, do que ele é feito, de onde ele vem, para onde ele vai, como se dá a sua realidade nesse mundo espiritual. E aí então nós temos essas diversas ideias, diversas opiniões. Então esse é o ponto fundamental que nós temos aqui. Kardec diz então mais uma vez, todas as religiões estão de acordo com o princípio da existência da alma, sem contudo demonstrá-lo. Isso porque o espírito, sendo imaterial, não pode ser mostrado da forma como nós poderíamos comprovar pela metodologia científica tradicional. Seus equipamentos, suas observações e tal. Então acredita-se simplesmente na existência dela. Entretanto, diz Kardec, não há consenso quanto à origem da alma, ao seu passado e a seu futuro, e principalmente o que é essencial, em relação às condições de que depende a sua sorte futura. Então nós temos um detalhe importante, só um instantinho. Um detalhe importante de 3 formas de entendermos a origem da alma. Então primeiro temos que partir do princípio da sua existência. Nós acreditamos na sua existência ou não acreditamos? Muito bem, se acredita é uma religião. Essa origem da alma, ela tem, de um modo geral, 3 linhas de pensamentos que nós vamos agora analisar. Então tem religiões que acreditam no criacionismo. Esse criacionismo significa que todas as almas são criadas no momento do nascimento. Então a princípio não existe nada. Para vocês que são pais ou serão pais, serão mães e coisa e tal, o filho de vocês, que nasceu ou que nascerá, foi gerado naquele momento em que houve a concepção. Antes disso, não havia qualquer relação entre vocês. Não havia afeto, não havia compromisso, não havia vínculos de qualquer natureza. Simplesmente no momento da fecundação, aquela alma foi criada. Então essa é a ideia do criacionismo. E nós temos muitas religiões que trazem esse princípio. Não existe nada antes, ela é criada naquele momento, e depois então da morte do corpo físico, ela viverá por toda a eternidade, seguindo caminhos diferentes de acordo com essas crenças. A segunda que nós temos, uma outra crença que não é tão cultuada como a gente já viu, é o generacionismo.
Esse generacionismo fala sobre geração. Então essas religiões acreditam que nós tivemos dois espíritos ou duas almas lá no princípio do mundo, que é Adão e Eva. Esses dois espíritos, a partir deles, todos nós viemos como descendência. Essas almas foram se repartindo, se dividindo, e aí então todos nós que nascemos e todos aqueles que estão nascendo trazem descendência daquela alma original. Seria, se pudéssemos fazer essa comparação, seria um código genético espiritual. Nós viemos deles. Então essa crença, como eu falei para vocês, ela não é tão cultuada como nós vimos na primeira do criacionismo. E a terceira é o pré-existencialismo. Esse pré-existencialismo significa pré-existir, ou seja, existe antes de vir para o corpo físico. Dentro dos dogmas das religiões cristãs, e isso foi trazido para nós lá no livro das Revelações, o Apocalipse, quando se fala sobre o templo das almas. Aliás, o templo das almas, estando vazio, não tendo mais nenhuma alma para nascer, esse seria um dos sinais do fim do mundo do Apocalipse, dentro daquela alegoria que foi apresentada. Então, todos nós que nascemos, de acordo com essas crenças, viemos então do mundo espiritual. Não importa se é templo das almas, não importa que tem outro nome, o que importa é que nós existimos antes de vir para cá. Essa é a crença que a maioria das religiões abraçam. Entre elas nós temos o catolicismo, as igrejas evangélicas, o próprio espiritismo e tantas outras religiões. Fala-se então que nós somos criados, depois fomos encarnados. Aliás, essa é uma expressão bastante curiosa, que já é utilizada com mais frequência, encarnação, que nada mais é do que estar na carne, entrar na carne. Então as religiões naturais falam sobre a encarnação e utilizam também a expressão desencarnação, mas não reencarnação. Porque encarnar não é uma palavra patenteada pelo Espiritismo. Encarnar é algo natural. Então, se as almas existem no mundo espiritual e elas são envolvidas por um corpo de carne, consequentemente estão encarnadas. Quando elas deixam o corpo de carne, elas então desencarnam. O uso ou não dessas expressões depende dos conceitos, dos preconceitos, das tendências de cada uma. Então, de fato, independente do entendimento que nós espíritas temos a respeito delas, elas estão corretas para serem usadas por qualquer uma dessas religiões. Então elas podem usar à vontade. Porque simplesmente nós estamos falando de um espírito estar envolvido por um corpo de carne ou depois se libertar desse corpo de carne. Se ele vai voltar para o corpo de carne já é outra história. A gente já vai tratar sobre isso. Mas então, como Kardec colocou para nós aqui, deixa eu pegar de novo aqui o texto. Não há consenso quanto à origem da alma, ao seu passado, ao seu futuro e principalmente o que é essencial em relação às condições de que depende a sua sorte futura. Então, a origem dela ninguém sabe, o seu passado ninguém sabe, qual será o seu futuro ninguém sabe, e mais ainda e principalmente, como coloca Kardec, o que é essencial. Em que condições, quais são as condições de que depende a sua sorte futura? Então nós temos assim, se nós entendemos que as almas vão para o céu, para o inferno, para o purgatório, para Shangri-La, para o sétimo céu, para nosso lar, não importa para onde ela vá. Cada uma procura então entender para onde ela vai. Mas muito mais importante do que isso é como ela vai. Então, o como e para onde. Nós criamos então expectativas a respeito dessa realidade espiritual. Para alcançarmos então esse destino, nós temos então as religiões trazendo para nós normas, trazendo regras,
trazendo para nós uma orientação de como devemos nos conduzir para poder alcançar esse destino. E aí então umas dizem que ou você come carne ou não come carne, ou acende vela ou não acende vela, ou corta cabelo ou não corta cabelo, ou trabalha de fim de semana ou não trabalha, ou faz caridade ou você não faz, ou você estuda ou você não estuda. Cada um então traz ali a sua visão, tentando estabelecer uma forma de purificar aqueles que são seus seguidores para alcançar esses seus destinos. Algumas normas, algumas dessas orientações são bastante coerentes, outras são exageradas, outras são absolutamente equivocadas, outras são indiferentes. A gente vê, por exemplo, aqueles que acreditam que vão alcançar o mundo espiritual de um modo mais objetivo, se por acaso viverem uma vida contemplativa. A vida contemplativa é aquela vida apenas de oração e apenas de adoração. Pessoas que se reclusam em templos, em mosteiros, em ambientes religiosos. Eles se afastam completamente da realidade humana e acreditam que vivendo daquela forma vão alcançar esse destino prometido. Outros, como nós espíritas, acreditamos que trabalhando em prol da caridade, se desligando ou tentando se desligar cada vez mais das viciações e tendências negativas, sendo produtivo, trabalhando, estudando, amando, essa é a nossa visão. Nós temos aquelas que dizem que se você colocar um colete com uma bomba e explodir dentro de um lugar, você vai ser agraciado pela bênção do seu Deus e vai viver então no céu. Temos aqueles que também falam que se você apenas comer frutas e entoar mantras, você também vai alcançar essa destinação. Então eu poderia ficar citando para vocês aqui, sem falar nas meninas, né, Barbudinho? Então, o que nós vimos aqui são várias formas que cada religião tem de levar os seus adeptos, os seus seguidores, a essa destinação no mundo espiritual. Por isso Kardec coloca o que é essencial em relação às condições de que depende a sua sorte futura. A sorte futura é exatamente o que ele vai viver no mundo espiritual a partir da sua desencarnação. A maioria delas, diz aqui Kardec, apresenta um quadro do futuro da alma imposto à crença de seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não pode resistir a um exame sério. Viu só que interessante? Então o que nós temos aqui? Que muitas dessas crenças que nós temos hoje, se nós analisarmos de uma forma cuidadosa, elas acabam encontrando muitas contradições. Dessas contradições, nós temos ali com relação à conduta, à vivência religiosa, aos seus hábitos do dia a dia, seus hábitos alimentares, seus hábitos dentro de um grupo social. Basta a gente analisar, um absurdo pensar dessa forma. Nós poderíamos aqui citar várias e várias situações que nós encontramos, mas seria da nossa parte uma falta de respeito com relação às religiões que oferecem essa opção para os seus adeptos e eles que seguem essas orientações. Então, mas seria fácil para nós simplesmente fazer aqui a nossa análise, né? Mas você sabe, Fernanda, que essa visão que você colocou, ela é característica de uma sociedade machista. Como sempre foi no passado, como é principalmente nas tradições das religiões do Oriente Médio, em que coloca não apenas um homem para um homem, coloca à disposição várias mulheres, como naquela condição de pureza em que ele pode desfrutar à vontade. Então isso é uma característica disso. E exatamente essa visão que nós colocamos, basta termos ali uma análise racional, minimamente racional,
para encontrarmos ali a sua falta de coerência, a sua falta de entendimento sobre a nossa realidade. Então temos ali várias e várias situações. E isso é importante, porque nós vamos encontrar essas respostas a essas questões estudando exatamente aquilo que as religiões passam para nós. Então nós temos aqui documentários, programas, filmes que falam sobre como é a vida dessas religiões. Então quem tiver a oportunidade de assistir, assista porque é muito interessante. Quanto mais informações nós tivermos a respeito da fé que é praticada, ou das várias formas de fé que são praticadas hoje no mundo, nós fortalecemos cada vez mais as nossas convicções, modificamos algumas ideias que para nós pareciam definitivas, mas que acabaram sendo transformadas. Nós encontramos ideias complementares para fortalecer aquilo que nós já acreditamos. E os espíritos orientam, ali nas questões 600 das leis morais, temos ali que os espíritos dizem que nós devemos, como parte do nosso roteiro de estudos, compreender as tradições e as práticas religiosas de outras culturas, para que tenhamos essa visão mais ampla sobre o mundo espiritual. E continua. Bom dia, pessoal que chegou. A maioria delas apresenta um quadro do futuro da alma imposto à crença de seus adeptos, que só pode ser aceito pela fé cega, mas não pode resistir a um exame sério. O destino que elas atribuem à alma, sendo ligado dentro de seus dogmas às ideias que nos tempos primitivos se faziam do mundo espiritual e do mecanismo do universo, é inconciliável com o nível de desconhecimentos atuais. Assim, só podendo perder ante o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever um e outros. Ou seja, diante de suas crenças, diante da falta de condições de fazer uma análise e até mesmo da capacidade de se fazer um auto-julgamento, prefere então aceitar algumas coisas e negar outras. Naquela época, certamente Kardec encontrava crenças muito mais arraizadas dentro daquilo que o livro Gênesis da Bíblia trazia sobre Adão e Eva, a formação do mundo e coisa e tal. Hoje muitas informações chegaram e acabaram mudando a visão das religiões. Muitas delas entendem o objetivo de Moisés de ter usado alegorias para falar sobre aquela origem. Mas quando Kardec escreveu isso, ele falava do século XIX. Basta a gente lembrar que em 1971 nós tivemos aquele pinga-fogo com o Chico Xavier, e ali nós tivemos uma pergunta feita por um pastor evangélico que falava exatamente isso. Como é que nós podemos acreditar na reencarnação se Adão e Eva foram os dois primeiros? Independente daquilo que nós achamos de engraçado, que nós achamos alegórico ou infantil, nós falamos de uma visão que se deu há mais de 40 anos. Precisamente há 44 anos, 2 anos depois que eu nasci. Então, naquela época, esse entendimento era muito forte, era muito real. Hoje já mudou bastante. Mas muitas vezes é preferível manter a solidez de um livro sagrado, não questionando aquilo que é duvidoso. Então nós pegamos todo o livro e selecionamos as partes que são mais interessantes. Aquelas que são duvidosas, a gente simplesmente atribui ao poder de Deus, à vontade de Deus. E isso mostra exatamente. Só podendo perder ante o exame e a discussão, as religiões acham mais simples proscrever um e outro. Ou seja, não faz nenhum exame, não promove nenhuma discussão. Simplesmente aceita aquilo que foi trazido. Item número 15. Miriam, segura aí. Das divergências em relação ao futuro do homem, nasceram a dúvida e a incredulidade. Aliás, essa parte sobre as
divergências sobre tanto a origem como o próprio futuro do homem, eu postei lá no nossa fanpage e também lá no nosso grupo no Facebook, na fanpage do Espiritismo.net, aquele programa Brasil Místico, que tinha o episódio sobre o ateísmo e o agnosticismo, com muitos depoimentos, com muitas informações para nós. E o interessante, quando nós falamos sobre esses debates entre aqueles que têm uma visão materialista e aqueles que têm uma visão espiritualista, é que todos esses debates giram em torno daquilo que tem ao alcance deles aqui no nosso mundo. Então eu me torno religioso porque eu acredito naquilo que me foi oferecido, ou eu simplesmente abro mão das religiões porque eu não aceito aquilo que me foi oferecido. Então, se não tiver nada de diferente, eu tenho apenas essas duas opções. Ou eu aceito, ou eu não aceito. E os dois partem, embora demonstrem grande convicção, os dois lados simplesmente demonstram suas crenças. Eu acredito nisso. E se falar assim, mas e se eu te mostrar que existe algo diferente? Ele vai dizer, então me prova. Então, na verdade, nós temos ali todas essas grandes discussões que acontecem no mundo todo, simplesmente baseado em crenças. Crenças pessoais e até crenças institucionais. Mas nada de concreto chega do mundo espiritual demonstrando que existe alguma coisa ou algo que possa comprovar que não existe absolutamente nada. Nada chega desse mundo. Simplesmente se acredita, ela simplesmente se debate em torno daquilo que nós temos hoje à nossa disposição. Ou é aquilo que chegou porque alguém disse ou porque alguém escreveu, ou eu não acredito naquilo e prefiro não acreditar em nada. Essa é uma visão bastante interessante. E lá, nesse documentário, nós temos ali uma colocação de um religioso, que eu não me recordo qual é a linha filosófica dele, e ele falou o seguinte, que existem 3 tipos de ateus. Aquele ateu bem informado, que vale a pena promover um debate para ouvir as suas argumentações, para ouvir o seu ponto de vista. Ele teve ali racionalmente condições de criar a sua crença. Aliás, nesse ponto, o jornalista Juca Kfouri, para quem viu, pegou essa parte no comecinho, ele falou assim, que quando ele era jovem, ele estava dando uma entrevista, e ele disse perguntaram para ele qual era a sua religião, e ele falou assim, eu sou ateu. E aí depois o pai dele chegou e falou assim, você nunca mais fala que é ateu. E ele falou, mas por quê? Porque você não tem condições intelectuais para dizer isso. E isso partindo do princípio de que o ateísmo é algo que de fato exige daquela pessoa uma convicção, uma inteligência, um entendimento filosófico muito grande a respeito da vida. Não basta simplesmente dizer eu acredito ou eu não acredito. E aí depois ele comentou de um livro que ele leu, um debate que foi promovido por um ateu e por um religioso, e ele disse assim, quando eu li aquele livro, eu tive a convicção de que realmente não tinha condições de me colocar como ateu. Tamanha profundidade. Ele chamou de um livro impenetrável. Um livro, inclusive, foi escrito na Itália. Então nós temos esse primeiro grupo, que são aqueles materialistas que têm ali as suas argumentações, a sua análise em torno da nossa realidade, e então se tornou ateu. O segundo grupo é aquele que se torna ateu pelo sofrimento. Aliás, essa é uma parte que nós vemos muito isso no YouTube. Se vocês colocarem lá ateísmo e assistirem a um ou 2 vídeos, vocês verão o seguinte, que a maioria deles mostram as grandes atrocidades ou situações dolorosas que acontecem aqui no nosso mundo e culpam a Deus. Se por acaso houve uma tragédia, morreu gente,
afundou um navio, teve um terremoto, onde estava Deus que não fez nada? Ou então, dentro da minha vida particular, uma pessoa muito próxima a mim desencarnou e me trouxe um grande sofrimento. Como é que Deus podia permitir isso? Então, a partir de agora, eu passo a não acreditar mais em Deus. Esse é o segundo ponto. E o terceiro grupo de ateístas são aqueles rebeldes. Eu não acredito nessa porcaria de religião, eu não acredito naquela igreja, eu não acredito nisso, eu não acredito e pronto. São os rebeldes que, conforme foi dito por aquele que deu o depoimento, pelo entrevistado, ele disse que esses não vale a pena perder tempo com nenhum tipo de discussão. Aliás, Kardec também falava sobre isso na Revista Espírita, muitas vezes que ele era questionado sobre essas questões dos materialistas. Ele falava assim: se o materialista tem disposição para promover um debate saudável, para apresentar seu ponto de vista e para ouvir o ponto de vista daqueles que são contrários ao seu entendimento, então nós vamos conversar. Mas se por acaso você vem apenas para poder impor a sua crença, nós não temos tempo a perder. E olha que Kardec viveu numa época em que o materialismo era muito forte, saindo da Revolução Francesa, o positivismo muito presente, o fim daquele pensamento inquisitório que nós tínhamos, da Inquisição, estava ali perdendo a sua força. Então ali a quantidade de cientistas, materialistas, religiosos, quer dizer, de todas as partes, atacando aquilo que ele apresentava como uma visão intermediária, vamos dizer assim, entre essas duas linhas. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Que ele coloca para nós assim: essas dúvidas com relação à origem e também ao futuro do homem fizeram com que nascessem a dúvida e a incredulidade, simplesmente porque é isso que foi apresentado no nosso mundo hoje. E coloca Kardec: e isso não podia ser diferente com as religiões pretendendo possuir, cada uma sozinha, toda a verdade. Uma afirmando-a de um modo, e outra de maneira diversa, sem dar provas suficientes de suas afirmativas para converter a maioria. Então cada uma coloca a sua visão, cada uma briga com a outra. Nós temos hoje que as grandes brigas que já aconteceram, as grandes guerras que já aconteceram no mundo, foram provocadas por questões não apenas ideológicas e filosóficas, principalmente por questões religiosas. E nós tivemos no passado, e temos no presente, conflitos acontecendo, sangrentos inclusive, em pleno século XXI, motivados por questões religiosas, cada uma impondo a sua verdade. Cindizinha colocou no filme Deus Não Está Morto: o professor se tornou ateu justamente por causa da morte da mãe. É uma história bem legal, com debates interessantes entre o professor e o aluno. Está aí a recomendação para quem quiser. Deus Não Está Morto. Mais uma indicação para vocês a respeito desse assunto. Entretanto, a incredulidade deixou um penoso vazio. O homem encara com ansiedade o desconhecido, onde cedo ou tarde fatalmente terá de entrar. A ideia do nada o intimida. Sua consciência lhe diz que além do presente há alguma coisa reservada para ele. Mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias com que embalaram a infância, nem tomar a alegoria da realidade. Qual o sentido dessa alegoria? A ciência rasgou um pedaço do céu, mas não revelou o que mais lhe interessava saber. Ele interroga em vão, nada lhe responde de uma forma categórica e própria a acalmar as suas apreensões. Por toda parte ele acha a afirmação se chocando com a negação, sem provas mais conclusivas de uma parte que de outra. Daí a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se lance, com uma espécie de frenesi, sobre as da vida material. Então o que nós temos aqui? Não basta apenas acreditar. Mesmo aquele que se considera materialista convicto, absoluto,
principalmente aqueles, né, ou melhor, todos aqueles daquelas 3 categorias, né, que foram trazidas para nós, generalizando essa crença materialista, todos esses são, muito bem, eu não acredito no nada, eu não acredito que vim de algum lugar, nem acredito que vou para algum lugar. Mas como é que fica com relação ao afeto que ele sente pelas pessoas que estão próximas? Eu acredito, por exemplo, eu tenho meus filhos, tenho ali meus companheiros, companheiro ou companheira, e aí então amo absolutamente todos eles, e de repente eu fico esperando o nada vir e me tomar aquilo que me pertence. Pelo menos assim eu entendo. Então quer dizer, eu amo, mas então vejo alguém sofrer, morrer e ir embora. E até mesmo eu, a mim mesmo também, direciono essa questão, de pensar da seguinte forma: eu tenho um instinto de sobrevivência, algo que tenta me manter vivo de todas as formas. Eu faço tudo para isso. O instinto não é racional, nós já estudamos sobre isso. Eu não penso se quero ficar vivo. Dentro de uma condição normal, natural, eu preciso ficar vivo. E por que eu preciso ficar vivo? Ora, porque eu não quero morrer. Mas certamente nós podemos acrescentar um detalhe. O que será que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Será que eu vou simplesmente desaparecer? Será que o medo que me toma, de fato, é simplesmente o medo de desaparecer? Ou é o medo do desconhecido? Então nós percebemos que esse entendimento, ou essa visão, ele é muito real, tanto para aqueles que acreditam em alguma coisa, como aqueles que não acreditam no nada depois da morte física. Então esse instinto de preservação, muito mais do que isso, trata de questões espirituais ainda não compreendidas. Claro que o que eu estou falando para vocês agora não é algo científico que possa ser provado, mas vendo essa realidade do mundo espiritual, que nós tivemos a oportunidade de ter contato, como todas as crenças também tiveram, a diferença da doutrina espírita é que ela fez com que nós tivéssemos condições de debater, de conversar, de analisar aquilo que vinha do mundo espiritual através dos nossos encontros mediúnicos. Mas as outras religiões também tiveram. Beijo, Miriam, bom trabalho. As outras religiões também tiveram condições. Fizeram com que experiências particulares dos seus seguidores, dos seus adeptos, e depois começaram então a interagir e trocar ideias a respeito dessas experiências, fizeram com que elas se fortalecessem, mas não tivessem condições de penetrar de modo mais profundo nessa realidade, e mantiveram então as suas crenças. A Ana colocou, certa vez, o Caio Fábio fez um discurso muito inspirado sobre o líder religioso em relação a Jesus. Eles expulsam Jesus e dizem: aqui o negócio é nosso. Ali, até mesmo dentro das religiões, nós temos ainda aquela questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo que toma conta do homem. Então ele fala: ninguém vai a Deus senão por mim, e não pela transformação, pela mensagem. Isso faz parte da natureza humana ainda. Lembra que o homem é homem onde quer que ele esteja. Ele pode modificar um pouco aqui, um pouco ali, mas ele sempre vai ser o que ele é onde quer que esteja, dentro da religião ou fora da religião, né? E continuando para nós aqui. Aqui tem um trecho interessante que diz assim que a ciência rasgou um pedaço do véu, mas não revelou o que mais lhe interessava saber. Então o homem começou a utilizar o bisturi, o microscópio, o telescópio, suas naves espaciais, e começaram a explorar o microcosmo e o macrocosmo, para procurar o que exatamente existe dentro do homem e fora do homem. Exploraram, conseguiram fazer mapeamentos, conseguiram tirar fotografias, conseguiram registrar uma série de dados,
mas nada revelava sobre essa questão espiritual. Então o fato de saber que não existe nada imaterial ou energético dentro de mim depois de uma cirurgia, ou perceber que não existe nenhum céu cheio de almas, ou mesmo nas profundidades da Terra, pelos estudos geológicos, pelas escavações, perceber que não existe nenhum inferno, a ciência trouxe dados interessantes sobre o mundo material, mas não conseguiu acalmar o coração das pessoas que buscavam ainda respostas sobre essas questões espirituais. Falei agora daquela questão do inferno no centro da Terra. Vocês se lembram, né? Já comentei sobre isso. De uma pesquisa que foi feita, não me lembro se era na Dinamarca, na Finlândia, na Islândia, algum país nórdico. Geólogos, segundo os relatos, geólogos faziam pesquisas no interior daquela região, no interior da Terra, naquela região, e aí então gravaram vozes com gemidos de muito sofrimento e muita dor. Esse áudio foi gravado, foi depois divulgado dizendo que cientistas encontraram o inferno e muitas almas se encontravam lá sofrendo. Os meios evangélicos religiosos divulgaram isso de um modo, como se diz na linguagem das redes sociais, de um modo viral. Só se falava nisso. Que encontraram pelo áudio o inferno naquela região. Infeliz daquela região que ganhou a fama por poder ter a porta daquilo ali, né? Mas depois de um tempo percebeu-se que isso não passava de uma divulgação de grupos de pessoas que lamentavelmente acreditavam cegamente ou criaram com a intenção de provocar essa dúvida, divulgaram então, espalharam esse material. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem depois no YouTube, coloque assim, som do inferno, e aí vocês vão ouvir a gravação, que não sei de onde tiraram, não sei como é que fizeram, mas aí então disseram que foram eles que gravaram. Então procuram de todas as formas. Não era dentro de um vulcão, Brás, era assim numa placa, talvez numa área vulcânica, não sei dizer. Né? Mas essa é uma coisa natural, fizeram um buraco, colocaram uma sonda para ouvir e gravaram então esse áudio. Né? Mas, enfim, a ciência vai explorando cada vez mais. Agora, como nós normalmente gostamos de ouvir notícias assim, temos a tal da física quântica, que é uma área da física que estuda as energias contidas dentro dos átomos e a energia liberada pelos elétrons que mudam de camada. Então, muito pouquíssimas pessoas no mundo hoje entendem exatamente o que significa a física quântica. Mas nós espíritas ficamos muito empolgados, porque agora mostra que a ciência começa a estudar o campo das energias. E como nós sabemos que o espírito é uma forma de energia e que o mundo espiritual também é uma forma de energia, nós temos aquela expectativa de que finalmente encontramos uma pequena brecha na ciência, mais ou menos como se fosse um buraco da fechadura de uma porta, onde nós podemos começar a olhar através dessa porta por um mundo que não é o material. Se isso vai trazer para nós alguma coisa produtiva, a gente não sabe. Se a ciência realmente vai conseguir tocar no mundo espiritual de alguma forma, também não sabemos. Vamos aguardar para ver, né? E continua aqui para nós, item número... Não, mesmo item. Esse é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado se desmorona, e o do futuro ainda não está construído. O homem é como o adolescente que não tem mais a crença ingênua dos seus primeiros anos e ainda não possui os conhecimentos da idade adulta. Ele só tem vagas aspirações que não sabe definir. E aqui, naturalmente, a gente vê não apenas a época de Kardec, porque, de um modo geral, quando nós falamos sobre os trabalhos que Allan Kardec realizou, nós imaginamos que existe um mundo antes de Kardec e existe um mundo depois de Kardec. Assim como aconteceu na época de Jesus,
quando ele trouxe uma nova forma de analisar essa nossa relação com Deus e a nossa relação conosco mesmos. Então, na verdade, não pensemos que o mundo se transformou diferente depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Na verdade, a gente lembra sempre que o Espiritismo iniciou, através das informações que foram apresentadas, iniciou um processo de mudança do entendimento de todos nós a respeito dessa realidade. Então começou na época de Allan Kardec, passou por todos os cientistas daquele período, entrou nessa fase aqui no Brasil de Chico Xavier, continuamos passando pela quantidade de centros espíritas, palestras, chegamos onde a mídia começa a fazer uma exploração maior. Então, na verdade, nós temos essa fase onde existe ali a demolição, como Kardec coloca, demolir o edifício do passado e construir um novo, é uma demolição que não é de uma hora para outra, não é colocar uma bomba e fazer com que o edifício venha abaixo. Começam a tirar os tijolinhos lá de cima, e esse tijolinho vai sendo, cada andar vai sendo desfeito, e ao mesmo tempo também não é uma construção que acontece de uma hora para outra. Outros tijolinhos são colocados, construindo fileira por fileira, parede por parede. Mas tudo já começou. É uma visão diferente. E nós lembramos sempre que quando nós falamos que a doutrina espírita nos traz essa visão diferente dessa realidade espiritual, na verdade não é o espiritismo que vai se tornar, como nós já vimos nesse pensamento, nessa frase que nós tanto utilizamos, não é o espiritismo que será o futuro das religiões. Mas as religiões vão ter uma visão espiritualista diferente. Elas começarão a mudar alguns pontos de suas bases, porque é impossível, como o próprio Kardec lembra, conversando com os espíritos, lá na Lei do Progresso do Livro dos Espíritos, ele pergunta se vai chegar um dia em que todos os países falarão a mesma língua, em que não vai haver mais fronteiras. Os espíritos disseram: é impossível esperar que isso aconteça num ambiente com tanta diversidade. Daí então nós temos também que as religiões, elas vão se modificar gradualmente, acrescentando, absorvendo novas ideias, transformando algumas de suas bases, mas ainda continuando com seus dogmas, com suas práticas, com seus rituais. Então são mudanças muito lentas que vão acontecendo, mas que já vêm acontecendo. E nós pensamos assim: poxa vida, mas agora nós tivemos, no último dia 18, que foi no sábado agora, nós tivemos a celebração dos 158 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril de 1857, foi quando ele foi lançado. Nós estamos em 2015, então temos aí 158 anos. Já passou então de um século e meio que tudo isso começou. Nós pensávamos assim inicialmente: mas será que tudo isso que nós lemos hoje já não é suficiente para as pessoas modificarem suas ideias? Certamente que não. Porque muitas dessas ideias são ideias milenares. Então, na verdade, nós temos que pessoas que seguem outras religiões começam a ter contato com essas novas ideias espiritualistas através daquilo que vê na televisão e sentem, de alguma forma, um certo conforto com aquilo, mesmo que seja uma fantasia. Porque quando nós falamos de uma novela, de um filme, de um livro, de um modo geral nós atribuímos isso à ficção. Bom dia, pessoal que chegou. Então, sendo ficção, seria muito legal se eu acreditasse no amor perfeito, se eu acreditasse em vida em outros planetas, se eu acreditasse na reencarnação, se eu acreditasse na presença dos espíritos entre nós. Então ficamos na casa do sim. Se fosse legal, se fosse verdade, mas o importante é que essas ideias já estão começando a se disseminar. E o fato da pessoa viver a vida dela alimentando a princípio essa fantasia, já é para ela um ganho significativo. Porque é uma fantasia que tem bases muito sólidas, que se ela se dedicar com bastante convicção,
ela vai perceber que existe muito mais realidade do que mera ficção. Então nós vemos que desde aquela época as coisas vêm se modificando. O que vai acontecer daqui para frente, daqui 10 anos, daqui 20 anos, nós não fazemos nem ideia. Mas certamente nós vamos perceber que essas ideias vão se tornar cada vez mais cristalizadas na mente das pessoas e, consequentemente, também vão interferir no andamento das religiões, na forma como elas transmitem suas ideias. Porque vai chegar um momento em que ela vai dizer uma coisa e as pessoas vão pensar, mas eu não acredito nisso. Aí um não acredita, não acredita que seja assim, não acredita que seja completamente assim. E aí um não acredita, outro não acredita, outro não acredita. Perceberemos então que teremos uma mudança no pensamento da sociedade. Como prova disso, basta a gente perceber que muita coisa já se modificou nesses últimos 150 anos. Um exemplo disso, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, 1857, o Brasil era oficialmente católico, a Inquisição existia na Europa ainda com suas perseguições, o Brasil era um país escravagista, e aí então, conforme o tempo foi passando, muitas dessas ideias se modificaram. Então, não existe mais perseguição religiosa, não da forma institucionalizada como era anteriormente. Não havia mais aquela ideia de que tem gente com alma, gente sem alma. Os animais ainda sofrem com isso, infelizmente. Não existe mais aqui no mundo ocidental que nós conseguimos conquistar uma certa liberdade de pensamento, a imposição de uma religião, como ainda existe em países da África, em países do Oriente Médio. Então essa liberdade, que para nós parece muito pouco, era inimaginável naquele período. Se nós hoje tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos naquele período e começássemos a falar sobre o modo como as pessoas vivem as suas religiões, religiões seculares, tradicionais, aqui no nosso tempo, naquela época, nós seríamos certamente queimados numa fogueira. Onde já se viu tamanha blasfêmia? Onde já se viu tamanho absurdo? Aceitar mulheres dentro da igreja? Aceitar negros dentro da igreja? Aceitar isso, aceitar aquilo? O Papa recentemente fez um comentário dizendo que mães solteiras ou homossexuais são indivíduos que não devem ser segregados da igreja. Naquele período, como pensar que isso fosse possível? Então isso são mudanças que vieram, mas mudanças de comportamento. Falta agora a mudança do entendimento dessa realidade espiritual. Continuando aqui para nós, vamos acelerar aqui porque falta pouco para a gente acabar. Se a questão do homem espiritual ficou até os nossos dias em estado de teoria, é porque faltaram os meios de observação diretos que se tem tido para comprovar o estado do mundo material, e a questão ficou aberta às concepções do espírito humano. Então, quando Kardec coloca a questão do homem espiritual ficou até os nossos dias em estado de teoria, isso porque na época dele nada se falava ainda sobre doutrina espírita. Só se falava sobre teoria de livros religiosos, livros considerados sagrados. Hoje nós temos mais do que teoria, temos a prática. Através dos trabalhos realizados no campo da mediunidade, das pesquisas, das experiências. Então quando ele fala sobre os nossos dias, ele fala daquela época. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria, e não pôde aplicar o método experimental, ele errou de teoria em teoria, no que respeita o mecanismo do universo e a formação da Terra. Isso quer dizer que o homem foi tentando entender como as coisas funcionavam. Uma ideia clássica disso é quando a gente pega aqueles documentários do passado, do século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, aqueles homens com suas máquinas maravilhosas tentando voar, se jogando de cima de edifícios, se jogando de cima de pontes e quebrando, se esborrachando lá embaixo. Por que eles faziam isso? Porque eles não tinham compreensão sobre as leis que regem o mundo físico. Não tinham ideia sobre a força da gravidade, não tinham ideia sobre a lei de aerodinâmica. Me recordo de um documentário brasileiro muito, muito bem feito,
chamado Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Recomendo para vocês, com muita veemência, para que vocês assistam. Talvez um dos melhores documentários que eu já assisti. Mostram imagens, mostram a história da humanidade recente através de imagens, sem textos, sem narrações, somente imagens. E são imagens muito marcantes. No início desse documentário, mostra então um cidadão que tinha criado uma espécie de paraquedas, ou qualquer coisa parecida. E ele se encontrava em cima da Torre Eiffel, naturalmente em Paris. E ele então ia se jogar lá de cima para mostrar que a sua teoria era verdadeira. Então ele ficava vacilando, porque ele estava em pé em cima da grade, e ele ficava assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? E dá para ver claramente isso, a vacilação dele naquele momento. A dúvida que ele tinha. Mas então ele se lançou. E à distância, filmando também, naquela época já tinham as filmadoras, ele se lançou de cima daquela torre. E deu para ver, da forma como ele caía, que ele se esborrachou lá embaixo. Provavelmente deve ter desencarnado. Por que isso tudo? Porque era uma época em que a ciência começava a ser descoberta. Então eram teorias... Isso, obrigado. Esse é um texto num pórtico de um cemitério. E é muito sugestivo, quer dizer, os mortos dizendo, nós que aqui estamos, por vós esperamos. E mostra então a trajetória da humanidade. É um excelente documentário. Vocês vão encontrar ele completo no próprio YouTube. Então mostramos o quê? Que enquanto a ciência não vai se desenvolvendo, o homem vai tentando acertar. Porque ele não consegue formular uma ideia concreta. Se a ciência também é assim... Oh, que maldade, Barbudinho. Vamos lá. Pois é, mas é muito, muito sugestivo esse nome. Mas está em inglês, se não me engano, também. Então, o que a gente percebe? Que se no campo da ciência o homem faz esse tipo de experimento, ou esse tipo de teorização, no campo espiritual não é diferente. Ele também procura tentar entender, ele cria suas próprias teorias, inventa situações diversas para tentar encontrar uma resposta para aquilo que ele precisa. Faltava algo que satisfizesse as suas observações. Eu acredito nos espíritos, porque eu já vi espíritos, porque eu já conversei com espíritos, eu já percebi os fenômenos provocados pelos espíritos. Até aquela época, nada disso estava no campo das observações. Eram simplesmente eventos esporádicos que aconteciam, que caíam no campo do maravilhoso. Nada organizado para se tornar um objeto científico, como aconteceu na época de Kardec e acontece até hoje nos nossos tempos. Continuando, vamos lá. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, ele errou de teoria em teoria no que respeita ao mecanismo do universo e à formação da Terra. Isso falando também, naturalmente, sobre a formação da Terra, a gênese bíblica, Adão e Eva, dinossauros, aquela coisa toda. Assim foi na ordem moral como na ordem física. Faltava o elemento essencial para fixar as ideias: o conhecimento das leis do princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado à nossa época, como uma das leis da matéria que foi obra dos 2 últimos séculos. Aqui, como nota de rodapé observação, tratava-se então dos séculos 17 e 18, que era uma época também de grandes descobertas tecnológicas, científicas, sociais, enfim, tudo daquele período. Até então, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, lembrando que metafísica, meta, significa alguma coisa que está além. Física fala sobre o mundo material. Então estudar metafísica significa estudar aquilo que vai além da matéria. Não vamos colocar como o mundo espiritual. O mundo espiritual está além da matéria? Sim, está. Mas o que mais existe além da matéria? Muitas pessoas continuam buscando. Nós ainda esperamos que a matéria, que o espírito seja assim. Só para a gente poder ter uma ideia do que representa a metafísica com os espíritos e sem os espíritos, basta a gente lembrar que a parapsicologia
estuda a força do pensamento sem considerar nenhum elemento espiritual. Fala sobre energias. A telecinesia, a telepatia, a psicopirogenia, a psicometria, psico para cá, psico para lá. Tudo isso não envolve espírito nenhum. Envolve a força do pensamento. E também é um elemento que faz parte da metafísica. Então, a metafísica nós temos espíritos, energias, forças desconhecidas. Então, aqui, até então, o estudo do princípio espiritual compreendido na metafísica havia sido puramente especulativo e teórico. Ou seja, o espírito existe, o espírito vai para lá, vem para cá. Por que você acredita nisso? Porque está escrito naquele livro. No espiritismo, é inteiramente experimental. Com auxílio da faculdade medianímica, mais desenvolvida no presente e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem possui um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. A mediunidade lhe permitiu explorar, estudar, por assim dizer, por ter visto, suas relações com o mundo espiritual. Isolar no homem vivo o ser inteligente do ser material e os observar agindo separadamente. Ou seja, como é a consciência encarnada e como é a consciência desencarnada. Ela existe? Se ela existe, como ela se manifesta? Qual é a sua realidade? Isso tudo foi observado através das experimentações que Kardec e tantos outros grupos fizeram e continuam fazendo, e certamente nós esperamos farão nesse futuro não muito distante. Uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, tornou-se possível seguir a alma em sua marcha ascendente, em suas migrações e em suas transformações. Então o equívoco que normalmente nós encontramos nessa nossa visão de hoje é simplesmente se deliciar com as descobertas, sem tirar um grande proveito que essas descobertas podem oferecer. Então, compreendemos o mundo espiritual. Tá, a partir dessa compreensão, o que nós podemos fazer? O que Kardec fez? Começou a perguntar quem é você, de onde você veio, para onde você foi, por que você está assim, como era, como será, como isso, como aquilo, e aí então surgiram as 2 edições do Livro dos Espíritos e tantos outros livros que foram escritos e continuam escritos e continuarão também sendo escritos. Por causa dessa curiosidade que o homem tem, com essa visão científica de explorar todas as novas descobertas. Mas nem todos são assim. Como a gente viu, a visão dogmática ainda restringe muito a liberdade de pensamento do ser humano. Mas aqueles que se dão ao direito dessa liberdade, de usufruir dessa liberdade, conseguem fazer bom uso dela. Eis o que faltava aos comentadores anteriores da Gênese para compreendê-la e corrigir os seus erros. Então, entender o mundo espiritual de um modo diferente faz com que nós mudemos também a nossa visão, sem nenhum tipo de perda, acreditando que eu deixarei de ser mais espiritualizado pelo fato de eu acreditar em alguma coisa e mudar a minha visão por entender de uma forma diferente. Na verdade, essas mudanças fazem parte do processo evolutivo de todo o pensamento que existe hoje no mundo. Para finalizarmos, como o mundo espiritual e o mundo material estão em permanente contato, eles são solidários um com o outro. Os dois têm a sua parcela de atuação na Gênese, ou seja, na origem de tudo. Sem o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual, seria tão impossível constituir uma Gênese completa quanto o é a um escultor dar vida a uma estátua. Somente agora, ainda que a ciência material e a ciência espiritual não tenham dito sua última palavra, o homem possui os 2 elementos adequados a lançar luz sobre esse imenso problema. Essas 2 chaves eram absolutamente necessárias para se chegar a uma solução, embora aproximada. Quanto à solução definitiva,
talvez jamais seja dado ao homem encontrá-las sobre a terra, por se tratar de coisas que são segredos de Deus. Para a gente poder fechar, e conseguimos cravar de novo, uma vez num debate, eu ouvi duas teorias que falavam sobre a origem do mundo. Ou o mundo é darwinista, tem uma visão darwinista, onde a natureza cria tudo, ou é uma visão criacionista. Darwin trouxe para nós a visão da evolução das espécies, portanto evolucionista. Então, a origem do mundo estava ou no criacionismo ou no evolucionismo. O criacionismo diz, segundo o livro da Gênesis, que Deus criou o homem do barro, soprou-lhe as narinas e deu o sopro da vida. Tirou uma de suas costelas, criou a sua esposa e a partir dali vieram seus filhos. Então, criacionista porque Deus criou tudo, a partir da sua força, do seu poder. O evolucionismo diz que a matéria simplesmente criou vida e dali ela começou então, através de vários processos, chegar onde nós estamos hoje, nessa escala de inteligência que hoje nós temos. E aí perguntaram, e o espiritismo? Ele é criacionista ou é evolucionista? E eu me lembro que a resposta que eu tive a oportunidade de oferecer era que o espiritismo era os dois. Que a vida, no seu princípio mais simples, começou com Deus, porque o nada não cria nada. Mas a partir do processo evolutivo, a vida e esses princípios também evoluíram, para chegarmos onde nós estamos hoje e para ir além. Então o espiritismo, com toda tranquilidade, conseguiu abraçar as duas causas, só que vendo por aspectos diferentes. Ele é criacionista, porque tudo parte de Deus, causa primeira de todas as coisas. E é evolucionista, porque tudo depende de um processo evolutivo. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Já dizia, se não me engano, Lavoisier. Então nós podemos abraçar os dois, tanto pela ciência, como pela força que existe no mundo espiritual. E aí nós analisamos o mundo de modo muito diferente. Temos essa condição hoje, de fazer um julgamento pleno, equilibrado, tranquilo de todas as situações que nos envolvem, porque nós temos em mãos ferramentas que trabalham nas duas dimensões. Basta que nós saibamos combiná-las para encontrar as respostas que nós precisamos. Fechamos por aqui então, pessoal. O próximo texto que nós vamos estudar é o capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Vamos estudar um pouquinho sobre a história da ciência, tentando entender como tudo começou no mundo, o que criou o universo, o que criou o planeta, o que criou a vida. Então, antigos, como acontecia no passado, modernos, na época de Kardec, e contemporâneos, que são os nossos. Então nós podemos analisar, fazendo ali uma varredura, em diversas épocas, para entender o que se pensava e o que foi se modificando com o passar do tempo, sem nenhum tipo de julgamento, de dizermos que o fulano estava certo e fulano estava errado. Não. Fulano entendia de um jeito e o pensamento dele se modificou e o outro começou a entender de um modo diferente.